Quantas vezes você já ouviu frases como cuida do corpo porque ele é o seu templo? Ou o que importa é o coração, não a aparência. Por que será que a sociedade tenta separar o que não é separável? Do que você está falando, Alex? A gente está falando de ser trino, corpo, alma e espírito, indivisíveis, porque fomos feitos assim. No programa de hoje eu tenho aqui comigo Jaqueline Depiante para falar um pouco mais para a gente sobre esse tema. Por que, que o pessoal insiste em separar? De onde veio essa coisa de separar corpo, alma e espírito? É. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazer estar com você, Alex. E assim, esse é um tema muito complexo Sim. e ao mesmo tempo ele é uma coisa assim tão óbvia, sabe, que a Sim. gente não saca e tal. Porque essa história de querer separar a gente é como usar um banquinho de 3 pernas faltando uma perna. Boa. Entendeu? Não Não tem vai equilíbrio, né? adiantar, não vai ter equilíbrio. Entendeu? Tudo na nossa vida é uma questão de equilíbrio. Quando Deus nos criou, Ele nos criou trinos, como você acabou de falar. A Bíblia mesmo nos diz aqui, ó, até separei, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia já é muito clara, né? Que nós somos corpo, alma e espírito e que todos eles devem ser conservados. Não só o corpo, não só a alma, não só o espírito, porque estão todos interligados, né? Sim. Será que das questões, né, porque a sociedade moderna ela valoriza demais, por exemplo, o corpo. A mulher tem que estar na academia. Hoje a cobrança já é para o homem também. Não Sim. pode ter barriga. O pessoal diz muito assim, não, vou malhar no inverno porque o verão está chegando. Então Sim. tem todo um foco no corpo e acaba que talvez isso confunda a gente de alguma maneira, como se as outras partes não fossem tão importantes quanto. É. De tempos em tempos, a sociedade levanta uma lebre, né? Aham, as modinhas, Umas né? modinhas. Uma hora você tem que ter o corpo, né, de um atleta, de uma paniquete, como as meninas na Sim. academia sonham, né? Outra hora você tem que ser aquela pessoa centrada, zen, que tem as emoções, né, curadas e tal, aquela pessoa que não dá uma resposta ruim, né? E outra hora você tem que ser, como as pessoas falam de uma maneira mais pejorativa, tem que ser beata, né? Você tem que só cuidar do espírito, porque quando você está cuidando das outras coisas é quase um pecado, né? Sim. Você prestar atenção no corpo, na alma. E isso, na verdade, é uma manipulação. Então a gente tem três mentalidades diferentes aí, pelo que você está falando. Uma turma que pensa muito no corpo, uma Uhum. que pensa muito no espírito, e talvez aí uma minoria pensando na alma, quem sabe por não entender muito bem essa coisa É, de alma, né? todo mês de setembro, né, que é setembro amarelo, as Aham, pessoas lembram que tem alma, lembram que tem sentimentos, aham, lembram que precisa cuidar da saúde mental. Mas aí é uma lembrança. Passou o mês de setembro, já vem outubro, aí outubro já vai falar o quê? Outubro rosa já volta para o corpo, aham. né? Já é uma questão de saúde física e tudo mais. E aí a gente vai entrando nas caixinhas, de tempos em tempos a gente está numa caixinha diferente, sem entender que, na verdade, nós estamos numa única casa, digamos assim, né? Com 3 compartimentos interligados, Qual mal né? pode fazer para as pessoas quando elas não conseguem entender isso e viver isso na sua essência, na sua magnitude, vamos dizer assim? As pessoas adoecem, né? E elas adoecem não só fisicamente, não só emocionalmente, mas elas adoecem nos 3 níveis. Sim. Quando eu não cuido de um, os 3 níveis são afetados. Não existe essa de falar assim, eu vou cuidar muito do meu espírito, porque ele vai dar conta de tudo. Boa. Eu vou cuidar muito do meu físico, porque eu tenho que ter pique para servir na igreja, eu tenho que ter pique para cuidar da casa, eu tenho que ter pique. Não, não vai adiantar. Gerar um desequilíbrio, Vai, né? vai gerar um desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio você leva para todos os lugares, para todos os seus relacionamentos, para todas as áreas da sua vida. Então tudo é afetado. Você falou as pessoas às vezes focam muito no espírito. E aí eu me torno uma pessoa
espiritual, não vou dizer iluminada, porque em algum momento, e não sei se você pode confirmar isso me parece às vezes uma rota de fuga, quando eu não gosto às vezes do meu corpo, ou estou muito fora do meu peso, ou quem Com sabe já certeza. envelheci um pouco, não gosto de Uhum, alguma coisa em mim, aí eu jogo a luz toda para o espiritual. Agora eu sim. busco Deus, ou Buda, ou sei lá, o capeta, alguma coisa relacionada ao espírito, para que eu Sim. não olhe para dentro de mim mesmo. É. Tem a ver isso? Muitas vezes isso é uma fuga das feridas que estão na alma e eu não quero tratar, Aham, porque cuidar dói. Eu sim, preciso passar por um processo, né? Da mesma forma que eu vou para uma academia, fazer um treino de musculação e depois vai ficar doendo, dolorido, né? sim. Cuidar das feridas da alma também dói. Tem que passar por esse processo. E o que que as pessoas fazem? Elas fogem, desculpa, tanto para o espiritual, dizendo eu sou espiritual demais, eu não preciso me preocupar com o corpo, Aham. né? Eu sou espiritual demais, então eu não posso ter uma depressão. Eu sou espiritual demais, então eu não posso ter ansiedade. Elas mascaram por trás da espiritualidade. Ou então elas fogem para a comida, fogem para o Uhum. sexo, fogem para as drogas, porque elas precisam mascarar a dor na alma que não está sendo tratada. Gera desequilíbrio Gera por completo, desequilíbrio. né? E às vezes, por exemplo, eu não gosto do meu físico, eu não gosto do meu corpo, mas eu não tomo uma atitude para mudar. Por que que eu não tomo atitude? Porque tem alguma coisa na minha alma que não me deixa cuidar do meu físico. Então, percebe como está interligado? Sim, Se eu sim. não cuido da minha alma, eu não consigo cuidar das outras áreas da minha vida, nem das outras áreas do meu corpo, por exemplo. Onde por exemplo, quem está assistindo a gente, eu detecto que eu estou em desequilíbrio em alguma coisa? Quais são. O americano gosta de usar uma palavra que chama, uma expressão que chama red flags, que traduzindo são bandeiras vermelhas. O que que aciona, faz o dispositivo acionar o alarme que alguma coisa está errada no meu equilíbrio? Como que eu consigo perceber isso? Ah, uma pessoa que procrastina muito, uma pessoa que é hipersensível, né, Chora que muito, chora muito, ou então não pode receber uma crítica, que aquilo destrói a pessoa, ela magoa. magoa demais, ela não tem resistência para nada. Uma pessoa que não dorme direito, tem o seu sono interrompido, tem Porque às insônia, vezes sonhos, né? pesadelos. Insônia, pesadelo. Então, assim, a gente tem vários alertas, né? Vários alertas que o nosso corpo dá. Dor de cabeça, que você não sabe de onde que veio, Aham. né? Vontade de comer doce demais, né? Uma pessoa que dorme mal, ela vai ter um desequilíbrio hormonal e esse desequilíbrio vai levar à vontade de comer doce. Mas aí você falou de comer doce, eu lembrei de comer uma caixa de bombom inteira no filme. Na verdade, antes do filme acabar. Isso está ligado à pessoa estar ansiosa naquele momento por alguma coisa, ou já é um alarme que está apitando que tem alguma coisa que já vinha não equilibrada? Então, isso depende, Alex. Depende de quantas vezes isso acontece. Isso é repetitivo? Porque tem uma noite de insônia, Sim, ter um dia de ansiedade para uma prova, alguma coisa que você vai todo fazer, mundo um tem, né? sonho que você quer conquistar, isso é normal. Isso é normal e é até necessário. Né? A gente está vivo, a gente precisa sentir as coisas. Sim. Nós somos emocionais, a gente não tem que fugir das emoções. A gente precisa administrar essas emoções, né? Então, uma pessoa que tem esse tipo de hábito, e eu era assim quando eu era obesa, né? Comia a caixa de bombom inteira? O meu era sorvete. Sorvete? Era aquele sorvete da Que Bom assim, entendeu? Eu sentava na frente da TV e aí o que Aham, acontecia? Eu abafava as minhas emoções com comida. aham, Então, se eu estava muito triste, eu tomava sorvete ali, assistindo alguma coisa, chorando e tomando sorvete até não aguentar mais, entendeu? aham. E assim, eu sabia que não estava legal, que não tinha que fazer, e era mais forte do que eu, porque é assim que acontece. Como que você conseguiu romper? Bom, na verdade, eu rompi quando eu fui estudar a neurociência. Quando eu entendi, sabe aquela coisa assim, quando você joga luz, Uhum. não dá, depois de ver, não tem como desver? Sim. E aí, tudo aquilo que você joga luz, você começa a ter controle, né? Conhecereis a verdade, e a A verdade verdade vos os libertará. libertará. Então, quando eu comecei a estudar a neurociência, e aí eu comecei a me entender, né? Ver os meus gatilhos, comecei a me fazer as perguntas certas.
né? Por que que eu estava sentindo aquilo? Se o que fizeram, vamos supor assim, era realmente tão profundo assim, tão importante para eu ficar daquele jeito, Se né? valia a pena, Se né? valia a pena ficar. Eu comecei a me fazer as perguntas. E não foi simples, porque a gente começa a se enxergar, é um Uhum. espelho, né? É um processo, É um né? processo, mas é extremamente libertador, porque aí você começa a se conhecer. A gente pode dizer que ele é doloroso, mas recompensador? Com certeza, com certeza. E assim, o tamanho da dor não se compara ao tamanho da recompensa. Vale muito a pena. Sim, mas você disse que você começou a receber luz, ou seja, receber informação, né, Uhum. sabedoria, mas mesmo recebendo informação, as pessoas elas precisam tomar uma decisão, né? Se elas aceitam aquela informação, porque você pode ter informação É, que for, é. que se você não tomar uma decisão, aquilo não vai resolver, né? E hoje em dia a gente sofre por excesso de informação, né? Sim, E sim. excesso de informação de má qualidade. E não quer dizer que também que seja sabedoria, né? Então as pessoas ficam aqui, né, no celular, né, Nas scrollando aqui o telas. tempo todo, Aham. sobrecarregando o cérebro, e aí depois que ele está sobrecarregado, a pessoa quer parar e pensar na vida dela, ela quer ter uma vida normal, ela quer ter as emoções no lugar, ela quer ter a vida centrada, não vai conseguir. Muita dopamina barata, né? Esse hábito de ficar mexendo no celular, passar horas no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, isso literalmente apodrece o seu cérebro. Sabe a Como expressão tipo brain atrofia, rot, né? né? Aham. Cérebro apodrecido, porque você vai perdendo a sua capacidade cognitiva, né? E isso é muito interessante para os donos de redes sociais, digamos assim, né? Que Uhum. consomem as nossas informações. Como se tivesse vários zumbis ali seguindo o tempo todo, Exatamente, né? né? Porque quanto menos controle a gente tem de nós mesmos e vai perdendo cada vez mais com essa estimulação, né, o tempo todo, mais a gente pode ser manipulado, Induzido a fazer o que induzido eles a querem, fazer né? o que o comércio quer, o que a economia quer, né? Teve um tempo, não sei se faz sentido, há uns anos atrás eu visitava uma médica, né, minha médica, e eu estava com algumas taxas altas e ela me deu um exemplo muito simples, muito prático, que até hoje eu admiro, que ela disse assim, esquece a padaria, falando de corpo, né? A padaria não tem nada para você. Para de comer pão. Foi radical, né? Tem alguns Aham, nutricionistas vão dizer que não, pode comer um pãozinho, não sei o sim. quê. Mas não é todo mundo que vai conseguir comer um pãozinho ou outro. Uhum. Eu sou o cara que, quando era adolescente, eu comia 9 pãezinhos assim, brincando, entendeu? Meu Eu era Deus. magrelo ao ponto do meu apelido ser tripa. Aumenta essas vantagens, né? Tá, mas eu tinha Metabolismo acho que 30 acelerado, muito anos, talvez músculo. menos, né? Agora eu já passei um pouquinho disso. E aí ela dizia: esquece a padaria. No supermercado, o que foi enlatado, fechado no plástico, a não ser que seja arroz, feijão, aí tudo bem. Mas mesmo assim, se você quiser, você compra direto do produtor, você compra na feira, então a granel. Então tenta comer mais feira, ou seja, frutas, verduras, Uhum. legumes, né, folhas, e arroz, feijão, É. as carnes do que as coisas que estão empacotadas. Nessa brincadeira eu executei por alguns meses, acho que foram só 2 ou 3 meses, eu já vi resultados, eu perdi coisa de 10 quilos. Sim, sim. Sem academia, sem É. estar exposto, porque academia, a gente fala muito de academia, eu costumo dizer assim, existe vida lá fora da academia, porque às vezes o pessoal fica tão bitolado na academia, e eu não sei a sua experiência, ou você que está assistindo, de um ambiente, às vezes, de azaração, de uma espécie de um culto ao corpo musculoso. Tem uns até Uhum. que colocam uma espécie de um brilho, né? Depila tudo para poder brilhar cada vez mais às vezes. E as pessoas conversam demais. Se for uma academia meio que assim da hora e tal, muita conversa e pouco exercício. Eu não sei É. aonde que isso é válido. Tanto que eu entrei na academia e fiquei 2 meses, eu ganhei 5 quilos. Mas você ganhou 5 quilos de músculo? Tá valendo. Não, de peso. Porque eu comecei a achar, bom, agora eu estou malhando, então eu vou perder mais peso. E eu descuidei da alimentação. Aquele Ah, basiquinho, simples lá, o feijão com arroz, malhando para comer, né? exatamente. Sinal que tinha algo no emocional desregulado. Com certeza. Talvez nenhum extremo, mas tinha um desregulo ali. Eu penso assim, Alex, todos os ambientes são propícios
para eu melhorar ou piorar a Sim. minha condição física, emocional, espiritual. E a academia não foge disso, porque a academia ela passou a ser também um point social, De né? encontro, né? As pessoas vão conversar, vão bater papo, vão azarar e tudo mais. Mas assim, eu penso que para alguém que tem uma meta, para alguém que se conhece, para alguém que sabe quem é e por que está ali, a academia é muito legal, né? Porque você pode chegar, fazer o seu treino, interagir com quem você quiser interagir, né? Não Uhum. precisa ser uma pessoa. Pode ser saudável, né? E só ter o melhor daquilo ali. Sabe como diz Paulo, né? Aprecia todas as coisas, retém o que é bom, Aham. né? Então, e usar o melhor daquele ambiente para nutrir a sua saúde física, emocional e espiritual. Então, eu vejo dessa forma. Você pode também estar numa igreja pelos motivos errados, Sim, né? verdade. E desse ambiente que deveria ser um ambiente para nutrir o seu espírito, você não vai tirar o melhor, né? Tanto espiritualmente como emocionalmente, porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente tem feridas e a gente não quer tratar essas feridas emocionais. Não quer A gente expor, né? não quer expor, a gente não quer que ninguém toque. Só que a ferida emocional vai atrapalhar a minha vida espiritual, né? É o banquinho de três pernas. Ele só vai ficar equilibrado se todas as áreas forem vistas. Tá, recapitulando, a gente está falando então que somos trinos, ou seja, somos integrados, corpo, alma e Sim, espírito. Se eu não cuidar de um, vai afetar o outro. Você acabou de falar sobre essa questão da igreja, você falou a palavra se expor. Quando a gente machuca alguma vez, um corte, por exemplo, tendo ele que dar ponto ou não, quando você vai num pronto-socorro, você querendo ou não, o médico vai querer ver, ou quem for te tratar, ou seja, você sim, vai ser exposto. exposto. Por que, que nós temos tanto medo de nos expormos? Ego, Ego. ego. Às vezes também a gente não se valoriza, ou se desvaloriza, talvez seja a palavra correta. Não, eu acho que a, a, o ponto mais forte que nos impede disso é o ego e o medo. Mas medo O de medo quê? de ser ferido de novo e o ego de não querer admitir que tem aquela ferida. Porque às vezes não é uma ferida provocada por outros, é uma ferida que nós mesmos cultivamos pelos nossos hábitos, porque a gente sabia que não era para fazer e fez, Aí vira uma espécie de um bichinho de né? estimação. Exatamente. Só que aí, quando aconteceu, ou quando machucou, ou quando você viu que você precisava deixar de ser daquela maneira, ou de ter aquela atitude, você não tem coragem, você tem vergonha de falar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa em crise de ansiedade, né, contínua, tá, uma pessoa diagnosticada com ansiedade, ela desenvolva a cleptomania Uhum. por conta disso, Explica para o nosso né? pessoal o que é cleptomania. E aí, cleptomania, aquela pessoa que rouba, Sarrapia. ela não rouba por ganância, ela não rouba porque ela precisa. Viu a canetinha do Alex? Ela não rouba coisas grandes, não vai assaltar ninguém, mas ela chegou no lugar, ela pega uma caneta, ela pega um batom numa loja, ela pega uma coisa aqui, outra coisa ali. Nada que vai dar um prejuízo gigante para as pessoas, Aham. mas ela sabe que isso é errado, isso machuca. Mas ao mesmo tempo ela sente vergonha. E para ela é prazeroso ou não? Para ela é quase que uma condição de vida. Tipo assim, se eu não pegar isso, eu vou ter um treco, Entende? Então é uma sabe? prisão. É uma prisão. Mas é uma prisão que envergonha. Uhum. Depois que ela executa, Depois que ela executa, ela se arrepende. E ela sabe que é errado. Mas para quem que ela vai contar? E se a pessoa que ela contar para outras pessoas? E se a pessoa que ela contar julgar, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes você está num ambiente seguro, espiritualmente seguro, uhum, e mesmo assim você não se expõe, você não conta para receber a cura por causa do ego. O ego não deixa eu me expor, porque eu tenho que parecer com as pessoas do meio. Eu não que posso vão ser pensar de menos. O mim, que né? vão pensar de mim? Isso é o ego falando. Eu quero aproveitar essa bola que você levantou.
a pessoa ela faz, é meio que ela tem que fazer, depois gera uma espécie de arrependimento porque ela fez, né? Trazendo isso para o campo do feminicídio, o homem que bate na mulher. Obviamente, a gente tem, depois dessa informação que você passou, a gente tem ali duas almas viventes desequilibradas. Se alguém não era, agora se passou a ser. Uhum. E talvez, vamos dizer que a mulher, né? A fêmea ali, ela é a parte que fica escravizada com algo que o macho faz, que o homem faz. E no ciclo de manipulação, no sistema de manipulação, ela não consegue sair dele, não porque ela não tenha mãos e pés e esteja livre para andar, mas porque está presa emocionalmente. Presa. E esse cara, por vezes, ele vai lá e trata mal verbalmente, ou às vezes fisicamente, mas ele se arrepende. E aí, quando ele vai lá e pede perdão, que ele chora, aquilo é real, e a mulher entende aquilo, mas continua zoado. E várias vezes alguém ali vai bater com mais força e várias vezes vai gerar morte. Com certeza. Essa é uma situação muito, muito complexa, porque além de envolver toda a parte emocional, envolve a parte social, né? Então, às vezes, muitas mulheres, elas permanecem nessa situação de violência, tanto física quanto emocional, por uma dependência financeira. Né? Às vezes ela não tem nenhuma rede de proteção, tem filhos, não tem como se manter, não tem para onde ir. E aí ela se submete a isso, porque bem ou mal o filho está comendo, bem ou mal tem uma casa, né? E ela vai criando ali na mente dela uma fantasia. Cada vez que ele vem e pede perdão, ela se agarra naquilo como se fosse verdadeiro. E muitas vezes o cara não se arrependeu, não. Ele é só manipulador mesmo. Entendeu? É só um narcisista, e os narcisistas são assim, são muito convincentes. Né? Ele é só um narcisista, ele vai convencer. E ela, com o emocional completamente fragilizado, destruído, ela vai se agarrar àquela fantasia e vai fazer daquela fantasia a verdade dela. Então ele é um desequilibrado que não tem o controle das próprias emoções e que quer dominar sobre outra pessoa. Sim. Não que seja só isso, tá, Alex? Porque, assim, tem muitos casos. Então, assim, o cara pode ser um narcisista, o cara pode ser um psicopata. Então, assim, tem muitas vertentes para esse cara que está fazendo essa violência, né? Então, eu não posso, até porque eu não sou psiquiatra, psicóloga, mas, enfim. Com essa mulher, né, que está sendo submetida a esse tipo de situação, é muito fácil que ela se ache culpada, acredite que a culpa é dela, que a autoestima dela vá lá para baixo, praticamente anulada. E uma pessoa com autoestima anulada, ela vai acreditar na verdade do outro. Né? E ela vai ficar emocionalmente presa ali. E as nossas piores cadeias são nas nossas emoções. Sim. Né? Tanto que tudo que o diabo faz, tudo que o comércio faz, ninguém compra porque quer. As pessoas compram por uma emoção. Compram porque eu quero me sentir bem, eu quero estar bonita. Compram porque eu vou em algum lugar, como que as pessoas vão me ver, né? Então, e o comércio sabe muito bem disso, né? Ele instiga isso. Então, as propagandas são lindas, eles não vendem as coisas, vendem a maneira como você vai se sentir. Sim. Né? Antigamente, quando ainda tinha propaganda de cigarro, elas eram as mais bonitas. Sim, sempre uma aventura. Uma aventura, eram lindas. Muita emoção. Né? Para você querer aquilo que a pessoa estava sentindo. Sim. Aí a pessoa ia lá comprar você. Geralmente você quer o que o outro tem, né? A grama do vizinho é mais verde. Mais verde. Uma dica, sem ser psicólogo ou psicanalista ou qualquer especialidade, para as mulheres, ou os homens, né? Também existem ambos os casos. Sim. Não se meterem numa gaiola dessa, não seria, por exemplo, uma coisa que a igreja cristã fala já há muito tempo, por vezes a sociedade despreza e faz ainda zoação, no sentido de, se você não casou, não vá morar com alguém. Namorar, conhecer, conhecer os pais, a mãe. Eu ouvia muito isso antes de casar. E aí as pessoas parece que estão pulando essa fase,
Ah, vamos morar junto? Aí Sim. daqui a pouco você está com a pessoa lá dentro da sua casa. Aí é mais difícil você botar um gato da rua para a rua quando ele já Com está dentro do certeza, que quando ele ainda está na com rua. certeza. Assim, São coisas básicas. as pessoas têm uma ilusão de que você vai casar com o seu namorado, Uhum. né? Digamos assim. Porque quando está namorando, cada um mora na sua É casa, com a sua diferente. família, só se encontram para coisa boa. Sim. Só se encontra para ir ao cinema, só se encontra para ir Comer. comer, só se encontra para coisa boa. Sim. De vez em quando rola um arranca-rabo, ok, né? Mas é de vez em quando. Sim. A maior parte do tempo é para coisa boa. Sim. Então é o só Depois, love, só love. exatamente. Só que a gente esquece que ela vai casar com o cara, com a história do cara, com os traumas do cara, com os sonhos do cara, com a família do cara. Ah, Entendeu? Então, assim, tudo isso vem coopera. no pacote junto, entendeu? Você não casa ali com o seu namorado. Você casa com uma pessoa que tem uma história, com uma Aham. pessoa que tem feridas, com uma pessoa que tem sonhos. E se esses sonhos forem muito diferentes do seu, Sim. né? As pessoas não pensam no futuro, não constroem junto, não conversam. E se essa pessoa não quiser de jeito nenhum ter filho, o seu sonho é ter filho. E Sim. nunca conversaram sobre isso. É isso que eu ia dizer, a sociedade ela acaba que valoriza tanto, trazendo de volta nisso podcast, o físico, que aí você vê lá o gatão ou a gatona, tá com um corpo bonito, é o que eu Uhum, quero. E ele se envolve num relacionamento de sexo todo fim de semana, sei lá, todo dia, e não tem o tempo para conversar. Uma outra exatamente. coisa que eu percebi um tempo atrás, quem já vai casar, o pessoal dá mais ênfase para o casamento. Esse casamento é o evento, Uhum, não é o ato de casar, o casamento, é o evento. Quem vai tocar na minha festa, o que, que vai ter, onde que vai ser. Ah, eu vou gastar 50 mil reais, mas tudo bem, eu parcelo em 50 meses e às vezes pouco tempo depois estão divorciados ou estão sim, tendo problemas no casamento. sim. Então, o que eu entendo de que a gente está falando é que é pouco tempo investido em conversar, e esse conversar ele vai revelar emoções, sentimentos, desejos e Exatamente. problemas. E por que que as pessoas caem nessa esparrela? Exatamente porque o banquinho está desequilibrado, Aham. né? Se eu Preciso não me saciar minha carne, né? conheço, se eu não e o meu emocional, Aham. né? Se sentir amado Porque ou uma amado. mulher hoje, vamos pegar uma mulher hoje de 40 anos que está solteira. Aham. Aí ela vai falar assim: porque eu sou uma independente, eu não preciso de homem, tá. No fundo, ela tá com aquela dorzinha lá, entendeu? Se E tiver é uma porque cabeça ela boa. porque ela precisa provar para a sociedade que ela é uma pessoa amável, Uhum. né? Que alguém gostou dela a ponto de casar. Então, assim, é muito complicado. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu fortaleço o tripé, Uhum. menos chances de eu cair nessas coisas, né? E não só de relacionamento homem-mulher, Uhum. mas Sim. amizades também. Existem amizades que são abusivas, Sim. né? Existem pessoas que são manipuladoras desde sempre e elas vão manipular os amigos também. Essas pessoas, elas sabem que elas são assim ou por vezes elas sequer sabem essa coisa do se conhecer? As Se manipuladoras, isso. é, muitas vezes elas enxergam isso só como uma característica delas. Outras entendem que as pessoas estão ali para servi-las mesmo, Uhum. porque, entendeu? Ela que está dando a direção, ela que sabe o que quer, se a pessoa não sabe o que quer, ela É sabe, a bam, bam, bam. né? Então acaba que falta um pouco de respeito com o outro, com o E próximo. às vezes isso vem travestido de uma liderança visionária, sabe? É aquela liderança que diz, bora, vamos fazer isso, aquilo, Uhum. agora, não sei o quê. A despeito dos sentimentos dos outros, a despeito do tempo que os outros precisam investir, né? A despeito dos sonhos dos outros, das crenças dos outros. Sim. Isso é uma liderança que manipula, É tóxica, né? tóxica. É por isso que eu preciso me conhecer, porque eu não vou mudar o outro, Uhum. né? Então, me conhecendo, eu vou conseguir ter esses alertas. Ó, isso não tá legal para mim, né? Isso ultrapassou o meu limite, né? Todo mundo tem um limite. A psicologia diz que a gente tem um limite, inclusive físico, de quanto a gente suporta proximidade física de pessoas. Uhum.
né? Então, tem pessoas que conversam assim, né? Pegando na Tocando, gente, sim. tocando na Eu, gente. eu não Eu, gosto. particularmente, não gosto disso. Mas essas pessoas, normalmente, ela tem um espaço pessoal muito curtinho, Uhum. entendeu? Parece aquele bichinho agarradinho, sabe? Que tem que andar. Eu já tive colegas no meu tempo de solteiro que conversavam assim, ó, pertinho da É, boca. Eu falei, será que ela está querendo que eu dê um agarro nela ou qual que é a história? Mas eu observei, não era só comigo, era com todo mundo. exatamente, porque ela tem um espaço pessoal muito pequenininho. Então, ela acaba invadindo o espaço alheio por causa disso, Literalmente. né? Agora, se você se conhece, Aham. você consegue proteger o seu espaço pessoal sem agredir a outra pessoa. Então, eu não preciso manipular, eu não preciso ser grosseira, quanto mais eu me conheço. Se conhecer é educação, é se educar. É, Tá vendo por que, que é importante você ver vídeos como esse, em vez de ficar só rolando a tela? só Não é isso. dopamina barata. Você já está aqui já há quanto tempo? Está sendo produtivo ou não está? Está aprendendo ou não está? Esse tipo de conteúdo que eu acho que a gente precisa usar a tecnologia hoje em dia, Sim, que a gente é livre para escolher o que a gente quer assistir. exato. Tudo bem, eu gosto muito de um jogo de futebol. Ele é desestressante ao fim do dia, e a minha opção, por exemplo, é de ficar vendo notícia ruim no telenoticiário, porque Uhum. notícia ruim vende. Os jornais já entenderam isso há muito tempo. Quem não É, entende é o povo, que fica consumindo e comprando aquela ideia. Caiu alguém, morreu de moto. Morreu alguém não sei onde. Gente, isso já acontece há muitos é. anos. A diferença é que agora está noticiando tudo quanto é tragédia, porque sempre tem, eu não sou carioca não, mas sempre tem um trouxa para comprar alguma coisa, entendeu? É. E aí o pessoal vai consumindo e vai se martirizando, se danificando, porque aquilo, de certa forma, é veneno para a alma. Né? É. E isso, na verdade, ela também é uma, como o termo é uma manipulação preditiva Da mídia, né? da mídia. Aham. Por quê? Eu vou te mostrando sempre a mesma coisa, até que você fica dessensibilizado, você não liga mais para aquilo. Então, uma violência não te choca mais, Sim. né? As pessoas, antigamente, gente, eu tenho 52 anos, né? Então, vou falar de novelas antigas. Aham. O primeiro divórcio que apareceu numa novela foi um escândalo. Um escândalo. A sociedade não estava pronta para aquilo. Ninguém se divorciava. Sim. Então foi um escândalo. Só que aconteceu? Veio o primeiro divórcio, o segundo, o terceiro, o quarto. E as novelas foram ficando cada vez, né, mais. Como se fosse normal, né? E trazendo cada vez mais assuntos para dentro da novela que a sociedade não conversava, que Uhum. era quase um tabu e que não aconteciam. Aham. E que não aconteciam. Então, de tanto ver aquilo, a sociedade começou a aceitar. O primeiro beijo homoafetivo também não, né? Foi um escândalo e Uhum. agora Vai se tornando algo vai normal. se tornando algo normal. Isso é neurociência pura, porque eu vou formando novas conexões para que eu aceite aquilo. Eles vão colocando o Né? que eles querem que as pessoas acreditem. Né? Como as Exatamente. pessoas não estão preparadas, elas continuam consumindo aquele conteúdo É, e exatamente. acreditando, recebendo aquela É. educação daqueles meios. Por exemplo, eu tenho certeza que estão acontecendo no Brasil mais coisas melhores do que Sim, piores. no mundo todo. Porque Lembra que a senão, Coca-Cola fez uma propaganda sobre isso um tempo? Ficou pouco tempo no ar? Que ela dizia sim, assim no filme dela: existem muito mais notícias boas no mundo do que notícias ruins. exato. Só que o que que a gente vê? A gente só vê notícia ruim. E Sim, o que que isso faz? Isso entra pelas minhas janelas da alma, aquilo sim, que eu vejo, aquilo que eu escuto, e aí eu começo a reproduzir. Ah, Brasil não tem jeito. Ah, mas o cara merecia mesmo. Ah, eu sim. começo a me moldar aquela violência, aquela coisa que eu tô assistindo, né? De tanto que aquilo entra e as minhas conexões elas vão mudando. Isso diretamente, né? Fora, conscientemente pelo menos, você fica com medo, você já não É, sai na rua a qualquer hora. Já aconteceu comigo caminhando de manhã 6 e pouco, dois motoqueiros vieram na minha direção, eu já atravessei a rua e deu um gelado dentro de mim. E sim. eu ouvi o cara falando assim, acho que ele pensou que a gente ia assaltar ele. Sim, nem Talvez era, eles né? Porque nem tem iam moto aceitar. Uber hoje em dia, né? É, Todo mundo anda de moto. mas eu saí Sim, vazado na hora. sim, Dois caras na moto, sai que é ruim. exatamente. E o que que isso diz? A gente vai perdendo a esperança. Sim, A gente vai ficando frio,
Ou seja, se eu vejo alguém com o carro parado na rua, eu não vou mais socorrer, Sim, porque vai que é pode um ser uma bandido. armadilha. Aham. Então, quando é verdade, a pessoa vai ficar lá no perrengue sozinha, porque ninguém vai socorrer. Porque Uhum. já aprendeu, né, que isso acontece. Né? As pessoas fazem isso para assaltar, para roubar e tudo mais. Então, agora, quem estiver passando na situação não vai mais ser socorrida por causa disso, porque por causa disso que foi construído na minha mentalidade. Né? Então, cuidar da minha mentalidade é me blindar dessas coisas. Eu tenho que escolher aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou ler, aquilo que eu vou assistir, porque isso vai moldando a minha Vai alma, te fortalecendo, né? ou me enfraquecendo, Não, de acordo com escolher bons dependendo do que. conteúdos. Às vezes parece que a gente é chato, né? O pessoal fala que crente é chato, mas a leitura bíblica e o relacionamento com Deus ali em oração diariamente são coisas que vão fortalecer, me encorajar, tirar o medo e fortalecer a minha mente, não somente o meu ser inteiro, né? A alma e o Sim, espírito, para que a gente não fique, de certa forma, refém desse tipo de manipulação que a sociedade tenta colocar sobre nós. exatamente, porque a gente não vai viver fora da sociedade, Uhum. né? A gente está Tá imerso nela. inserido isso. E nem é o objetivo Sim. viver fora, né? Porque se a Bíblia fala que a gente é sal e luz, a gente não pode estar fora dos A lugares. gente precisa transformar e não ser transformado, né? Exatamente. Mas como que eu vou influenciar e não ser influenciada se eu estou fraca, né? Se o meu emocional está fraco, né? Se o meu físico está fraco, se eu estou doente, como que eu vou nos lugares? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer as coisas, né? Boa. Três Se o formas, físico está três maneiras práticas para se fortalecer. Vamos lá no físico, por no exemplo. físico, então, três maneiras práticas. Descasque mais e abra menos pacote. Boa. Né? Não coma comida de verdade. Eu não tô Deixa eu, nem. deixa eu traduzir. Vai descascar laranja, descascar banana e para de abrir pacote de chips. Se aplica para mim também. Para você também, tá? Dois. Mais um do físico, né? Se tiver Cuide, três de cada um. Cuide do seu sono. sono, Sono é importantíssimo. senão desregula tudo, né? Senão desregula tudo, tá? À noite é a hora que o nosso corpo faz os reparos, joga aquela célula que vira um câncer fora, né? Pega toda a energia que você comeu hoje, deixa prontinha lá no seu fígado para você usar no outro dia. Então, cuide do seu sono. Água, Água, com certeza. fundamental. A água é fundamental. Não vou nem falar da água porque, né, a água é fundamental, Tem um monte de gente que bebe pouca água. com Você bebe certeza. pouca água, sei, eu tô te vendo. Bebe água, rapaz. Quando a gente sente sede, chega a sentir sede é porque já passou da hora, Já passou da né, hora. de tomar Eu água, agora né? tô com Seu sede. Enquanto corpo você já fala, eu vou tá, beber uma aguinha aqui então. seu corpo já tá gritando, né? Pelo amor de Deus, vai tomar uma água. Físico também, Caminhar praticar exercício físico. Eu falo que o melhor exercício é o exercício de força. de força. O melhor exercício é o de força. Por quê? O nosso corpo, ele é antifrágil, né? Antifrágil é aquilo que quando você bate, ele não só resiste, mas ele fica mais forte com a batida. Ele não só não se quebra, mas ele fica mais forte. E nosso corpo é assim. Então, como que eu fortaleço meus ossos? Como que eu fortaleço? Quando eu faço a musculação, eu repuxo ele. Quando eu bato nele. É assim que ele fica forte. Tinha uma propaganda da Olímpicos, não sei se você lembra, que falava assim: nosso corpo não foi feito para ficar parado. Parece que ela estava correndo num dia de chuva. Exatamente. Isso você está falando é tão real. Eu tive um probleminha no joelho esquerdo há pouco tempo, acho que foi menos de um ano. Eu estava em casa um dia vendo a TV e o joelho travou do nada. Foi na Páscoa. Eu estava até escalado para fazer teatro de Páscoa na igreja. E eu fui no médico, fiquei desesperado, ele conseguiu mover, parecia que ia quebrar. E aí tá, aí fomos lá, ele passou os exames, raio-x, acho que é ultrassonografia que chama. E aí quando eu fui ver ele, ele foi e falou, quebrou, não quebrou. Eu falei, isso eu já sabia, né? Mas teve aqui um mini derrame atrás do joelho, não sei o que, mas nada demais, faz parte até um pouco da idade, não sei o que lá. E o que faz agora, doutor? Você vai fazer, tomar isso aqui, passar um remédio para dor, falou, mas não está doendo, só doendo o dia. Então você compra o que você quiser, toma aqui um anti-inflamatório e você vai fazer 10 sessões de fisioterapia. E aí pode ser Pilates? Pode ser Pilates.
Eu tô lá, já tem as 10 sessões, já virou acho que umas 50. Não é gostoso, é dolorido, mas eu sinto depois que vai me fortalecendo. Uma pergunta que eu fiz para ele muito interessante, eu falei, eu caminhava em torno de 30, 40 minutos por dia. Agora não caminha mais, né? Aí ele falou, não, senhor. Aí eu falei, mas não? Ele falou, não. A máquina é feita para usar. Ele fez assim com coisa que eu não sei fazer, a galera que toma uma pinga sabe. Você não toma pinga, mas você sabe. Ele falou assim, pau na máquina. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí agora você falando aí faz mais sentido ainda. Porque é para usar, né? Já que se o corpo ficar parado, que ele dá ruim, né? Com Carro certeza. parado, ele dá problema, né? Essa articulação aqui, ó, se você deixar parada aqui sempre, ela uma hora vai querer mexer e ela não vai mexer mais. Entendeu? É a Verdade. mesma coisa. E cuidar do corpo não é fútil. Muita gente fala assim, não cuida do corpo exatamente porque acha que é fútil. Sou muito Mas espiritual, né? pensa que você vai envelhecer Sim. dentro deste corpo. Boa, deixa eu Né? falar aqui, ó. A gente fala muito aqui de planejamento financeiro de tempo. Ó. Ela acabou de falar. Cuidar do corpo pensando que você vai envelhecer. Planejamento do tempo. Cuidar do corpo pensando que você vai envelhecer. Planejamento financeiro. Hoje você aguenta carregar 10 quilos nas costas. Daqui 20 anos, 30 anos. Cadê a sua reserva? Cadê a sua aposentadoria? Vai depender do INSS? Não rola. Você viu que a gente está falando aqui de mulheres que ficam na dependência financeira, que é outro assunto que eu quero abordar antes da gente finalizar. Como que a mulherada começa a empreender, a progredir, criar ideias para não ficar na dependência financeira. Primeiro erro, acho que já foi ter ido para casa do lobo mal ou ter trago o lobo mal para casinha, né? Mas Sim. a gente fala daqui a pouco, você espera. Finalizando ali o corpo, então usar o corpo. Usar o corpo, porque assim, pensa que no futuro eu vou precisar do meu corpo para sentar e levantar de uma cadeira. Já viram velhinhos? Sim, Velhinhos mesmo, a pode ser dificuldade que doloroso. eles têm, Sim, né? Então, você pode ter, a gente tem o extremo de velhinhos, velhinhos, e a gente tem o extremo de idosos superativos, sim, né? Que conseguem ter autonomia, que não dependem de uma cadeira de roda, que não dependem de ninguém para tomar banho, gente, é para coisa do dia a dia. sim, o Eu não estou básico. falando de treinar para ser atleta, entendeu? Para ter o corpo lindo, não é para isso, é para ter autonomia de movimentos básicos, de você conseguir levantar de uma cama sem morrer de dor, sem eu não consigo levantar, Sem tem que pedir rolar, ajuda, né? você não consegue, porque quando a gente levanta é um abdominal, Sim. né? E aí, se você não tem o core aqui, o abdômen, você vai rolar da cama, né? Você vai chegando assim de ladinho, vai Às vezes corre risco de cair, né? joga a perninha para fora, empurra, né? Tem todo um esquema para poder levantar, Aham. né? Sendo que você pode chegar na velhice com saúde, né? Só Porque planejar. porque Deus não planejou que a gente fosse envelhecer estragando, né? Do jeito que a Isso gente é está culpa do fazendo hoje em dia, pecado, isso é né? culpa do pecado, Mas a né? gestão do meu corpo, do meu ser é minha, não é de Deus. Ele Exatamente. confiou a mim essa Ele gestão. me deu uma máquina, Aham. né, que pode chegar aos 120 anos Eu super acredito bem. nisso. Pode chegar super bem aos 120, Tá mas liberado. a gente precisa cuidar disso, né? É a mesma coisa que uma casa, se você não cuidar, ela vai cair, né? Mesma Sim. coisa. Viu? Planejamento. É. Então a gente falou do planejamento físico, em vez de a gente ir para a alma, a gente vai pular e vamos para o espírito. Só para você esperar a alma de propósito. Do espírito, o que eu posso fazer para fortalecer esse meu espírito? Bom, a primeira coisa é você ter tempo de qualidade com o Espírito Santo. Se você não é crente, você não entende essa linguagem, ela está falando de aqueles que confessam e aceitam a Jesus como Senhor. Então, né? Se você não é, não sei o que você vai confessar, mas a dica é essa, a que a gente acredita verdadeira, tempo de qualidade com o Espírito Santo de Deus. Mas se você não fez isso ainda, vai ter tempo de qualidade com a Bíblia, vai ler a Bíblia, ao invés de você ficar vendo Instagram, vendo notícia ruim, vai ler a Bíblia e Vai faça edificar, né? perguntas, sabe? Faça perguntas sinceras do seu coração que o Espírito vai te responder. Entendeu? É a melhor coisa, fortaleça o seu espírito para nós, né? Vamos falar do meio cristão. Faça disciplinas espirituais. Tenha os seus jejuns, seus propósitos com Deus.
tenha seus Boa isso aí que cadernos de você falou do seu anotação. propósito com Deus, né? Às vezes você colocar. Algumas pessoas fora do meio vão chamar de metas, mas, por exemplo, você faz um voto. É fé que a gente está falando. E aí, quando você vê aquele voto cumprido, essa coisa, às vezes, do próprio crente tem, tipo assim, Deus não responde minha oração, ou você talvez não seja crente, e ficar naquela. Será que isso é real? Será que. Porque a gente quer ter controle sobre tudo, né? E Sim, essa parte o do tal do espiritual, controle. do Deus que a gente não vê, às vezes eu sei que é difícil, é complexo. Mas quando você tem uma oração respondida, um voto respondido, isso fortalece e dá um Fortalece, boost com muito forte certeza. na É a nossa nossa fé. dopamina espiritual, né? Sim, É a nossa dopamina espiritual. Então, assim, faça seus votos, sabe? Conheça a Deus, né? O que que a Bíblia fala? Conheçamos e prossigamos em é uma conhecer, constante. né? A Bíblia, ela é um livro tão maravilhoso e tão intrincado, assim, de capa a capa. Você vai ler a Bíblia até morrer e você vai continuar descobrindo coisas novas, né? Até porque a gente vai mudando. E à Verdade. medida que a gente vai mudando, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai tendo outras leituras espirituais sobre o mesmo texto que eu li na adolescência. Não vai me falar a mesma coisa, Vai fazer outro sentido, né? vai fazer outro sentido. Então, daqui a 10 anos, quando eu tiver no novo nível de experiência e eu voltar naquele mesmo ponto, o Espírito Santo vai me tratar de acordo com o que eu preciso naquele momento. Então, a Bíblia ela sempre vai ser atual. Sempre vai ser atual. E para a questão da alma, três coisas que a gente pode fazer. Três coisas para a questão da alma. Não tenha medo de se conhecer. Não tenha medo de se conhecer. Como que eu me conheço? Primeiro, vou dar uma dica de caderninho. Tenha um caderninho em casa, Diário? um diário, e no final do dia, faça uma lista de coisas que foram boas naquele dia. E dessas coisas que foram boas naquele dia, você já vai aproveitar e exercer a gratidão em Boa. relação àquilo, né? Gratidão move tudo. E você vai escrever coisas que não foram legais aquele dia. Coisas que você gostaria de ter feito e não fez. Coisas que você ouviu, não gostaria de ter ouvido. Ficou chateado. Situações. E coloque lá os seus sentimentos. O que que você sentiu naquela hora. Gente, e uma dica, tá? O cérebro não tem relógio. Então, quando você lembra de uma coisa, ele vai lembrar com a mesma dor e com a mesma alegria como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, cuidado com isso, tá? Não fica morando no passado, não fica morando nas dores, porque seu cérebro vai achar que está acontecendo naquela hora, você nunca vai sair disso. Uhum. O caderno é exatamente para descarregar do seu cérebro. A escrita ajuda. Não Como se fosse um faça no download. computador, exatamente. Não faça no computador, não faça no celular. Caderno, escrito. Hoje em dia, Desconecta as do letras estão até online, ficando né? horríveis, né? De tanto Aham. que a gente não escreve mais. E aí você vai colocar lá essas coisas que te incomodaram. E você vai se perguntar: por que que elas me incomodaram? Talvez a resposta não venha na mesma hora. Sim. Talvez você não se conheça o suficiente para dar essa resposta. Mas é importante fazer essas perguntas. E aí você vai dizer assim: quando aconteceu isso, eu senti aquilo. E deixa lá anotado. E vai fazendo isso todo dia. Um exercício. Quando chegar no final da semana, volta lá e vai relendo seu caderno e vê o que aconteceu. E ao final de um mês de escrita, você vai ver que você rompeu muitas coisas, Que vai que trazer você maturidade, né? perdeu a sensibilidade de muita coisa que não precisava reagir, né, daquela forma, e você vai se conhecendo mais. Para a alma, o principal é você se conhecer. Depois que você se conheceu e você viu esses pontos frágeis, procure ajuda. Nem que seja vídeos como os nossos aqui no YouTube, que você não vai pagar, Ah, né? Procure boas fontes para você ser ajudado nessa área. leitura é uma coisa boa para a alma? Com certeza, com certeza. Entendeu? Seria o terceiro ponto. Além de ler a Bíblia, procure livros que falam sobre isso, que te motivem, das áreas que você levantou ali, que você está mais frágil, que precisa melhorar, procure livros nessa área, vai ler. Eu recomendo pelo menos 2 livros por mês. Tem gente que vai achar muito, talvez você vai achar muito, né? Mas já te digo por quê. Se você ficar só com um, você vai ficar acomodado. E aí você vai jogando, hoje eu não vou ler.
Ah, não, hoje tem o futebol. Hoje eu vou sair com as amigas. E aí acaba que você não lê nem aquele um livro. Quando você tem dois e você coloca como meta, então você está lendo todo dia. É que nem o exercício que eu falei. Parece que é uma coisa ruim, Uhum. e meio que é na hora, mas depois a recompensa ela é muito Sim, boa. com certeza. Assim como os músculos e o corpo físico reagem bem, a mente é a mesma coisa. Sim, com certeza. E eu gosto de fazer, assim, ler dois livros de assuntos completamente Diferentes. diferentes, Que você né? vai abrindo conhecimento. Né? Isso é até uma estratégia de neurociência para a gente aprender. Ah, é? Quando a gente está estudando, o ideal é que eu descanse, estude e descanse. E que nesse período que eu estou estudando, eu estude matérias completamente opostas. Então, se eu estou estudando um período de português, depois eu não vou para a história, eu pulo para física, Aham, química, matemática, alguma coisa oposta sim. daquilo, entendeu? Então é muito interessante, porque isso exercita novas áreas do seu cérebro, você faz novas conexões e não sobrecarrega uma única área, Vai um único assunto. desenvolvendo. E para a gente finalizar a questão financeira, as mulheres ou os homens que sofrem essa prisão de estar preso num lugar por dependência financeira, ele está ali, mas ele pode começar a pensar, talvez, em arrumar um emprego ou criar uma renda própria, né? Tem gente, às vezes, que fala assim, ah, mas o emprego está difícil. Depende do que você quer fazer. Né? Se você liga no noticiário mesmo, todo dia tem uma enxurrada de vagas de É, emprego. Ah, mas eu não quero ser camareira, eu não quero limpar a rua. Tudo tem um começo, né? A Bíblia vai dizer que se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre muito. Então você pode começar naquilo, porque às vezes aquilo que parece ser ruim, igual a gente está falando aqui, uhum. ele vai te gerar uma porta, vai te gerar um escape, ou vai gerar força. Se souber Sim, economizar o dinheiro, juntar o dinheiro, para daqui a pouco você ter uma reserva, seja lá para quê. O nome já diz, é reserva de emergência. uhum. Nem sempre é para me pagar a laje que caiu, sei lá, o carro que quebrou. Às vezes é simplesmente para me sair da onde eu estou, ir para uma pensão, ir para uma kitnet e poder ser livre. Porque se Sim, você está no lugar que você é preso, que é um ambiente tóxico, e que por vezes ainda você pode ser machucado, seja fisicamente ou verbalmente, uhum. talvez é uma boa solução você ter a opção de escolher onde você quer morar, ou com quem. É. Mas nessa questão específica, né, da pessoa que está nessa prisão, digamos assim, ela primeiro precisa sair da prisão emocional. Emocional. Porque se ela continuar acreditando que não tem jeito para ela, é o que vai acontecer. O Aquilo que seu você cérebro, crê é o que vai acontecer. o seu corpo faz aquilo que o seu cérebro acredita. Uhum. Né? Então, se ela continuar acreditando que ela não consegue, ela não vai tentar empreender, ela não vai tentar procurar uma ajuda social, ela não vai tentar procurar uma igreja ou serviços da prefeitura, da assistência social, porque ela não vai ter essa força de Uhum. dar esse primeiro passo. Então, a primeira coisa que precisa ser liberta é a mente dela. Uma vez que a mente dela está liberta, o cérebro acha jeito. Ele acha jeito. Ele acha a saída. Ele acha a saída. Quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu quero de novo agradecer e eu quero chamar a atenção para esse tema, sabe? Da gente se olhar Uhum. Como um todo. como um todo, assim, não esquecendo, sabe? Sempre se olhar sabendo que eu tenho que cuidar dessas três coisas. E todos os dias cuidando dessas três coisas. Não adianta eu ir para academia todo dia e comer mal, não adianta eu ir para academia todo dia e não cuidar das minhas emoções, ficar me alimentando de coisas ruins, Uhum. né? Não adianta eu cuidar das minhas emoções, ir para a academia e o meu espírito está definhando. Uhum. Né? Porque eu sou o espírito, tenho uma alma e habito no corpo, não é o contrário. Ser Nós trino. somos, nós somos trinos, mas eu tenho um nível de hierarquia, Uhum. digamos assim, né? Tem toda uma dinâmica. Tem toda uma dinâmica. Então eu preciso todos os dias cuidar de tudo. Né? É isso, todos os dias cuidar de tudo. Você citou um versículo, parte de um versículo que diz: conheçamos e prossigamos em Prossigamos. conhecer a Deus.
A grande, não é uma pegadinha, talvez o grande segredo é que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece Mas a a gente nós se mesmos. conhece. E você foi bem Exatamente. enfática numa parte da conversa de que a gente precisa se conhecer. Que quanto mais luz eu tenho sobre quem eu sou, mais eu vou conseguir me livrar, ou seja, me libertar de situações desafiadoras. Salmo 23, se Exatamente. eu não me engano, vai dizer que é, Davi ele andava no vale escuro e a gente pode dizer de opressão. E em algum momento ele teve um encontro com Deus e ele foi liberto daquele vale. Sim, Tem coisas que a gente não vai conseguir sair sozinho. exato. Por isso que a gente está aqui nessas conversas, seja financeira ou seja com esse assunto, porque a fé em Deus, ela é libertadora. O relacionamento com Deus, ele pode livrar as pessoas de caminhos literalmente de morte. Exatamente. E tudo isso que a gente está falando, né, Alex, fala da identidade da pessoa, né? Se Sim, conhecer. E a nossa identidade, ela está em Deus. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha identidade vai ser firmada, né? E mais eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me cuidar, como que eu tenho que gerir as minhas emoções. Né? Tem pessoas que são mais sensíveis, isso é normal, isso não é problema, né? Mas isso tudo está a serviço do reino. Quanto mais eu conheço a Deus, eu vou me conhecer mais, eu vou servir melhor ao reino, sem me machucar e sem machucar as pessoas. sim. Então é isso, gente. Eu conversei com Jaqueline Depiante. Foi um prazer ter você aqui. Eu espero que tenha feito sentido e que isso possa ajudar a sua vida de alguma maneira. Tem uma palavra que crente gosta muito de dizer que chama, seria assim, eu gostaria que isso abençoasse a sua vida de alguma maneira. Mas uma tradução bem simples dessa palavra se chama presentear. Então que esse bate-papo tenha sido ou se torne um presente para a sua vida. Que você seja literalmente liberto de prisões Amém. emocionais, físicas, espirituais e que você prossiga caminhando e conhecendo a Deus e a si mesmo. Grande abraço e até a próxima.